Olá, sexto ano. Bom dia. Hoje, na nossa aula da segunda-feira, dia 1º de março, iniciando a nossa semana e o nosso mês. Hoje, nós vamos trabalhar com o livro, juntamente com o caderno, o nosso capítulo 1. Somos todos aí empreendedores. Então, quem está com o livro do nosso capítulo 1, certo? Vai acompanhar. Quem não está com o livro vai acompanhar apenas com o caderno para fazer as anotações na disciplina de oficina de negócios. Você já ouviu falar o termo empreendedorismo em algumas situações da sua vida? Para muitas pessoas, essas palavras podem ser associadas a algo muito complexo para jovens. No entanto, você pode não perceber, mas o empreendedorismo faz parte da vida de cada um de nós. O desenvolvimento de habilidades e competências empreendedoras vai torná-lo ainda mais capaz de conquistar os seus objetivos futuros, tanto pessoais quanto profissionais. O universo do empreendedorismo é bastante amplo e envolve tanto dimensões pessoais como os nossos gostos e aptidões. Quando o mundo ao seu redor, família, seus amigos, a escola, profissões e etc. Trata de um universo bastante diferente, diversificado e que está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Embora pareça muito cedo para começar a pensar em empreendedorismo, este é um momento mais oportuno, porque vocês estão numa idade muito boa para conhecer, desenvolver e misturar os seus talentos. Para que você conheça melhor os primeiros passos do empreendedorismo, o livro traz alguns personagens para a gente acompanhar essa jornada. Sérgio e Paulo, Larissa e Luana. Então, o que você deseja ser quando crescer? Nós já trabalhamos com essa frase que se remete ao futuro. Qual o futuro que vocês pretendem ter? Você já pensou na profissão que deseja ter quando for adulto? Provavelmente você já deve ter ouvido falar em vocação e deve se perguntar qual seria a sua vocação. Geralmente, quando a gente pensa numa escolha profissional, é importante observar o que eu posso determinar das tarefas, denominadas vocação. Vocação é aquilo que eu tenho, que eu posso considerar que eu tenho de melhor para realizar alguma tarefa, certo? Tem gente que gosta de cantar, tem vocação para cantar, tem pessoas que têm vocação para desenhar, tem gente que tem vocação para escrever, né? Gosta de escrever, fazer poesias, textos, tem gente que prefere trabalhar com os números, tem gente que gosta da leitura, tem gente que gosta de pintura. Então, qual será a vocação que você tem, certo? Então, o que eu tenho que faz com que eu consiga cumprir melhor essas tarefas, certo? Então, isso é uma mistura do que a gente aprende com mais facilidade.
e que desperta a gente os maiores interesses. Por isso, aquilo que queremos ser no futuro vai mudando ao longo da nossa vida, pois vamos aprendendo coisas novas e descobrindo novos interesses. E tudo isso está muito ligado a quem nós somos no dia de hoje. Então, independente da profissão que a gente vai seguir, ou independente da profissão que vocês escolham, ou já tenham escolhido agora, ou vão ter muito tempo ainda para escolher, vocês já pensaram em abrir o seu próprio negócio? Talvez você esteja pensando nesse momento que estudar o empreendedorismo talvez só sirva para aquelas pessoas que desejam ter um empreendimento. Porém, isso vai apresentar elementos para desenvolver habilidades e competências que servirão para qualquer profissão que você escolher no futuro. Além disso, vocês vão observar que o empreendimento vai estar presente ao longo percurso da sua vida. Ao contrário do que muitos pensam, empreendedorismo ele não está ligado exclusivamente a abrir o seu próprio negócio, nem trabalhar com vendas. Na verdade, envolve também habilidades e competências relacionadas ao seu comportamento cotidiano e profissional, certo? Então, duas palavras que nós vamos trabalhar muito: habilidade, certo? Competência e também atitudes. Nós já ouvimos falar sobre isso nas aulas anteriores. Habilidade, competência e atitude. Vamos trabalhar com todas essas formas, né, que está totalmente dentro do empreendedorismo. Habilidades são as capacidades de desenvolver tarefa específica por meio de um comportamento técnico. Eu tenho uma habilidade para desenhar. Eu tenho uma habilidade para fazer pinturas a lápis. Eu tenho habilidade para fazer contas. Então, é a capacidade que eu tenho de fazer aquela tarefa específica. A competência mobiliza, além das suas habilidades, os seus talentos. Isso significa que combinamos a habilidade com a competência. Mas para desenvolver, é importante ter atitude positiva. Atitudes são avaliações que realizamos de determinada situação ou de um objeto que influenciou a forma como pensamos e agimos a respeito. Se temos a habilidade de escrever e uma atitude favorável, podemos desenvolver a competência para argumentar ou até narrar histórias. Para que você desenvolva as suas competências, é necessário cultivar as atitudes do dia a dia. Vamos ver alguns exemplos de atitudes empreendedoras. Iniciativa, persistência e curiosidade. Você costuma ter iniciativa? Você costuma ser uma pessoa persistente ou desiste rápido? E você é uma pessoa curiosa? Gosta de saber cada vez mais das coisas ou se atenta a saber só um pouco ou não saber quase nada? Então, nós temos algumas atitudes empreendedoras. Algumas atitudes empreendedoras. Iniciativa,
persistência e curiosidade. Iniciativa, persistência e curiosidade. Então, você tem que ter iniciativa para fazer as suas coisas, fazer algo, tem que ter persistência, não desistir na primeira oportunidade, e curiosidade, você vai buscar sempre novos conhecimentos. Então, quais das atitudes empreendedoras descritas você possui? Então, você pode responder agora. Você é mais de ter iniciativa, é mais persistente ou é mais curioso? O conceito de empreendedorismo é bastante amplo. Como vimos até o momento, seu estudo não se restringe ao desenvolvimento de habilidades para se abrir determinado negócio. Por empreendedorismo, podemos entender a propensão a realizar, imaginar, ser criativo e transformar ideias e projetos em ações concretas. Pessoas empreendedoras buscam agir com autonomia e se responsabilizam pelos seus atos. Suas ideias têm um conceito e envolvem a maneira de agir, a maneira de ver o mundo e a maneira de se relacionar com as pessoas. Podemos dizer que, assim, abrir uma empresa é apenas uma forma de empreender. Como você pode ver, o empreendedorismo ele é universal, pois ele faz conceitos básicos de cidadania. Dentro dessa perspectiva, podemos criar uma importante atitude empreendedora, que é a cooperação. Vamos aprender um pouco mais sobre ela na fábula a seguir. Então, quem está com o livro vai acompanhar na página 9 a fábula Quando os Bichos Falavam. Fábula é uma história, uma pequena história, onde os animais geralmente fazem parte como se tivessem sentimentos humanos, é isso? E durante a história, durante o cenário, no final do texto, tem que ter uma moral, uma justificativa para o texto. Então, vocês também vão trabalhar na língua portuguesa um pouco sobre fábula. Nós já falamos sobre fábula na aula anterior. Quando os bichos falavam. Então, quem está sem o livro vai acompanhar a leitura. Em uma grande assembleia de bichos, vieram representantes de toda parte para se reunir e rezar. Queriam conhecer e falar com o grande espírito, criador e mantenedor de vida. Pensando que poderiam demorar vários dias, cada um trouxe comida dentro de um pote de barro. Tinha todo tipo de pote, pintado com alça, com tampa, sem tampa, redondo, oval e com desenhos. Puseram-se a rezar e refletir, mas nada do grande espírito. Passou o tempo, deu fome, cada um foi para o seu pote comer. A onça tinha trazido só piracuí, a cutia só pimenta, o jacaré só tucupi, o macaco só farinha, o veado só trouxe água. E assim por diante. Cada um se satisfez e tornaram a rezar e refletir. Continuaram assim durante 3 dias. Estavam cansados de esperar, cansados de comer sempre a mesma coisa, e começaram a ficar irritados uns com os outros. Até duvidaram do grande espírito, pois este não aparecia. No terceiro dia, o filhote da onça
foi brincar com o filhote da cutia e disse: vamos misturar a pimenta de vocês com o nosso piracuí? Dito e feito. Foi tão gostoso. Eles ficaram alegres e os outros filhotes se aproximaram com farinha, tucupi, água e etc. As mães, vendo aquilo, em 2 tempos, arrumaram uma grande mesa, onde todos os potes de comida foram colocados em comum. Todo mundo veio e fez o maior banquete, bonito e alegre. Neste dia, neste banquete, conheceram o grande Espírito. Então, nós já tínhamos lido esse texto, já limos outras fábulas, ficou para a atividade de casa vocês recortarem e colar no caderno uma fábula. Então, quem está com o livro agora pode acompanhar melhor o texto que nós estamos revisando sobre quando os bichos falavam. Certo? E vocês vão fazer agora a página 10 como atividade de classe. Como atividade de classe. Vocês vão fazer a página 10. Quem está com o livro pode responder no livro, e quem está sem o livro vai copiar as perguntas no caderno e vai responder no próprio caderno. Questão 1. Após a leitura da fábula, quando os bichos falavam, responda. Letra A. Por qual motivo cada um dos personagens trazia um alimento? Letra B. Após os personagens da fábula aguardarem 3 dias sem a vinda do grande espírito, o que aconteceu no local? Letra C. O que ocorreu quando os filhotes de animais resolveram misturar os alimentos trazidos pelos seus pais e gerar uma refeição coletiva? Letra D. Nesse texto, o que seria o grande espírito? Então, quem está com o livro pode responder as questões agora, como atividade de classe, e quem está sem o livro vai acompanhar aí a aula, copiar as questões que eu ditei agora no caderno e vai resolver. Vocês têm o texto aí na aula para poder acompanhar à vontade o vídeo e responder a primeira questão. Letra A, letra B, letra C e letra D. E agora, página 11. A questão de número 3. A questão 3, nós não vamos fazer a questão 2, certo? No momento, questão 3. Vimos ao longo deste capítulo que o estudo do empreendedorismo é muito mais amplo e importante do que se pode imaginar. Com suas palavras, defina o que é empreendedorismo. Essa é a questão de número 3. Questão 4. Sobre empreendedorismo, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. Letra A. O estudo do empreendedorismo só interessa a quem pretende abrir um negócio. Ponto. Letra B. A cooperação é uma atitude empreendedora, pois estimula os indivíduos a se unirem com seus esforços, ampliando o alcance deles. Ponto.
Letra C. Para ser empreendedor, é preciso ser responsável pelos seus próprios atos. Ponto. D. O empreendedorismo não possui relação com a cidadania. Então, aí, vocês vão resolver a página 10, a página 11, as questões 3 e 4. A questão 2, né? Nós teríamos que trabalhar em sala de aula, íamos fazer um lanche coletivo e realizar um encontro semelhante. A questão 2, iremos fazer em sala de aula, um lanche coletivo e trabalhar com esse texto. Então, não vamos, por enquanto, trabalhar com a questão 2. Certo? Então, resolvam a atividade, página 10, que tem que ter o texto da página 9 e a página 11. E agora, vocês vão anotar na agenda ou no caderno, quem não tem agenda, a atividade para casa. Caderno de oficina. Não podemos misturar a disciplina de oficina de negócios com a disciplina de matemática, certo? Então, atividade de casa você pode anotar na sua agenda. Quem não tem agenda, anota no próprio caderno. Questão 1. Criar a sua fábula. Criar a sua fábula. O que é que a fábula de vocês tem que ter? Tem um título, tem que ter a moral da história, e tem que ter 5 personagens que sejam animais. Então, vocês não vão copiar, não vão pesquisar, vocês vão criar. Faz o título, cria a sua historinha. Dentro dessa história, coloca 5 personagens que são animais. Escreva o nome para cada um deles. E no final, vocês vão ter a moral da história. E não deixem de mandar essa atividade, que é para a nota, pelo aplicativo. Então, todos os alunos que estão entrando em contato, mandando as atividades pelo aplicativo, está aí ganhando um pontinho extra. Então, você não deve ficar de fora dessa. Boa segunda-feira e boa aula a todos.